Olá, gente, tudo bem com vocês? Vamos para o nosso vídeo hoje, que eu acho que é um vídeo bastante importante, tanto para médicos formados e recém-formados, né, os estudantes já tem que ter o que eu vou falar hoje em mente. O título do nosso vídeo de hoje é Prontuário, tá? O preenchimento correto do prontuário, né? Temos que fazer o prontuário, é a nossa obrigação, é o nosso trabalho. Tá? Eu escrevi uma coisa aqui e eu vou falar para vocês o que não pode faltar em um prontuário, tá? Mas antes eu fiz um breve textinho para vocês saberem exatamente o que é e para que serve, tá? Eu botei assim, ó. O prontuário clínico é um documento, para mim, tá? É o mais importante dentre os outros em medicina veterinária. Sendo assim, precisamos ter bastante atenção a ele. Temos que ter bastante atenção e saber preencher corretamente. Ele é importante para o médico veterinário, nós. Ele é importante para o atendimento de qualidade, ter um prontuário muito bem feito. E ele é importante para uma defesa, se um dia a gente precisar. Uma defesa, digo, jurídica mesmo, né? Um processo que a gente possa tomar por algum motivo. Esse nosso prontuário seria o nosso, vamos dizer, o nosso advogado, é o nosso prontuário. Até uma frase de efeito, né? O nosso prontuário será o nosso advogado. Então, para que tudo ocorra bem em um processo ético, um processo de algum tutor que esteja lhe processando por algum motivo, né? Esse prontuário tem que ser muito bem preenchido, tem que ter todos os dados, enfim. Vamos para o vídeo aqui e eu vou falando aqui o que não pode faltar no prontuário, tá? Bem simples, bem rápido. Ó, o cadastro do tutor. Nesse prontuário tem que conter o cadastro do tutor do animal, tá? O nome, o endereço, telefone, o e-mail, CPF, identidade, tudo que você puder colocar nesse prontuário, coloque. Nesse prontuário também tem que ter o cadastro do animal, né? O nome do cachorro, o nome do gato, o nome do pet, a raça, a espécie, se é um canino, se é um felino, a data de nascimento, beleza? Pelagem do animal, tudo tem que estar lá no cadastrozinho do animalzinho. Coisas importantes agora, tá? Anota no seu papelzinho aí, no seu caderninho de lembretes. Ó, cópia dos resultados de exames de sangue, né? O hemograma, o perfil bioquímico. Você tem que ter a cópia desses resultados. Por exemplo, eu uso um prontuário eletrônico. Então, quando eu solicito um exame de sangue, esse exame de sangue, essa coleta, ela vai ao laboratório, o laboratório realiza o exame, manda de volta o e-mail para mim com o resultado, eu pego aquele resultado, aquele e-mail e insiro no meu prontuário eletrônico, lá na historiazinha do cachorro que eu tenho no meu prontuário eletrônico. Caso você não tenha esse prontuário eletrônico, seu prontuário, aquele prontuário físico, né? Aquele papelzinho com sua logo, né, com seu nome, aquelas coisas, aquele papel timbrado lá, você tem que tirar uma xerox, né, imprimir, enfim, e anexar nesse prontuáriozinho e guardar ele. Outro item, cópia dos resultados de exames de imagem, tá? Tanto o laudo quanto a imagem. O laudo do médico que realizou esse exame e as imagens também. Da mesma forma que eu falei, se tiver prontuário eletrônico, anexa lá no material, lá no cadastro do animal. Caso tenha prontuário físico, vai ter que imprimir, né, fazer um impresso, anexar com um grampeador ao laudozinho, ao prontuário do animal, tá? Eu falei de 2 exames aqui, mas eu botei aqui, ó, cópia de qualquer exame, tá, gente? EAS, coleta de SUAB, né? Qualquer exame você tem que anexar no seu prontuário ou no seu prontuário eletrônico. Outra coisa que vocês têm que fazer, que ninguém faz, tá? A cópia da solicitação do exame. Vamos trazer um exemplo aqui, lá do seu Wilson. O seu Wilson veio aqui, eu solicitei ele que ele fizesse um exame, um hemograma ao Chico, o cachorro. Solicitei por escrito. Aqui, seu Wilson,
Aí o seu Wilson me some, ele sumiu, volta uma semana depois. Um cachorro pior do que ele estava na semana passada. Aí eu falei, o senhor fez o exame de sangue que eu pedi? Ele, mas o senhor não pediu nada não. Ah, eu pedi sim. Aí fica aquele negócio. Pediu ou não pediu? Pediu ou não pediu? Se você tiver uma cópia, você mostra aqui, seu Wilson. A cópia está aqui. Eu pedi sim, senhor. O senhor pode não estar lembrado, mas eu pedi. Então, assim, eu tenho respaldo, a sua cópia de solicitação do exame. No seu prontuário, você vai ter que colocar, preencher, né? Agora aquele exame físico, eu falei na aula do exame físico, você lembra aquela lá atrás, um tempo atrás, sobre o exame físico, você escrever tudo no seu prontuário? Então você vai ter que escrever tudo. O que é escrever tudo? Tudo. A conversa que você teve com o tutor. Aí eu botei aqui, ó, suspeita clínica. Você tem que escrever, né, durante a sua consulta lá, ao final da sua consulta, a sua suspeita clínica, tá? A sua suspeita. O seu Wilson trouxe o Chico aqui com otite. Eu tô na dúvida, não sei se é. O que eu fiz? Eu fiz uma coleta, né, de um suavezinho e mandei para o laboratório, porque eu suspeito que seja otite. Eu suspeito que seja uma otite. Eu não sei. Eu tô me confundindo um pouco. Tem outros parâmetros ali que não tá batendo. Por isso que eu pedi para o laboratório fazer essa identificação para mim. Aí vem o segundo enter aqui, ó. Posteriormente, o diagnóstico real, quando estiver já fechado, eu tenho que colocar o diagnóstico real. Ou seja, eu não tenho uma suspeita clínica de uma otite, aí eu não pedi para o laboratório verificar para mim, ele me respondeu que, de fato, tem fungo e bactéria. Opa, então é uma otite. E eu tenho que escrever, posteriormente, a essa suspeita clínica, o meu diagnóstico real, que é otite, tá? Eu tenho uma suspeita clínica que eu escrevi e depois eu tive o diagnóstico real, definitivo, otite. Tá bom? Tem que escrever. Outra coisa que a gente tem que escrever aqui, cara, muita gente não escreve. Eu escrevo, para mim é muito mais fácil, gente, porque o meu prontuário é um prontuário eletrônico. Ou seja, tudo que eu escrevo nele, eu vou escrevendo, ele já vai salvando no próprio prontuário do animal ali, no programa. Então, para mim é muito mais fácil. Qualquer medicação, com as doses ou procedimento realizado dentro do consultório, eu tenho que colocar a medicação, o nome, vamos supor, dipirona, eu dei 2 ml na perninha, intramuscular, subcutâneo, sei lá. Eu vou ter que escrever essas coisas todas. A dose, o medicamento e o procedimento que eu fiz. A aplicação, enfim, aquelas coisas todas tem que escrever, tá? Bonitinho, tem que escrever. Valores de parâmetros, né? Frequência respiratória, frequência cardíaca, tempo de preenchimento capilar, temperatura, os parâmetros têm que estar escritos. Você não pode só dizer que vai auscultar. Ah, tá ok, a frequência tá ok. TPC vai fazer. Ah, tá ok. Não, você não pode fazer isso. Não pode, tá? Tem que escrever, né, a frequência respiratória, a temperatura. Ah, a temperatura está muito boa, está com febre não. Não é isso. Eu não quero que você me diga se ele está ou não está com febre. Você tem que escrever a temperatura que ele estava no momento do exame físico. Outra coisa aqui, ó. Vamos fazer uma cirurgia de castração. Vamos fazer uma cirurgia lá no centro cirúrgico de castração. Está lá o doutor Marcelo, que é o anestesista, é o nosso anestesista, e a doutora Amanda, que é a nossa cirurgiã. Eu vou ter que ir lá fazer um relatório. Fala aí, doutor Marcelo, como é que foi o cachorro? Como é que foi todo o transcirúrgico aí, o transoperatório? Como é que aconteceu? Como é que foi o pré? Ele tomou o quê? Sabe? E faz o relatório. Aí você vai falar assim, pô, que chato isso. Pô, mas ninguém faz isso. Você falou uma coisa muito certa. É muito chato fazer, demanda tempo e ninguém faz mesmo. Ninguém faz. É aí que está o erro. Tem que fazer. Prontuários não devem ter siglas. BID, TID, essas coisas. Não pode ter siglas. Prontuário não tem siglas. Não tem. Prontuários não deve haver críticas ao outro médico veterinário. Por exemplo, você veio um cachorrinho com uma enfermidade qualquer, a pessoa trouxe
a receita do médico anterior, né? Do médico anterior, você leu a receita, você julgou, seu julgamento, que o cara só fez cagada. Fez um monte de besteira, tá? Você vai e passa isso para o prontuário. O médico veterinário anterior fez isso, isso e isso, na dose tal, 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 eu não considero. Faz críticas no prontuário. Não, no prontuário não. Você faz críticas na sua cabeça. Na sua mente, você faz as suas críticas, as suas considerações, mas não passa isso para o papel e nem fala para o tutor e nem fala para um outro colega. Eu vou falar mais embaixo aqui. A crítica, as suas considerações, está na sua cabeça, está no seu pensamento. Você jamais vai ter que escrever isso no seu prontuário ou digitar, falar essas críticas que você tem para o tutor ou para um colega de trabalho. Pô, sai do fulano de tal, cara, peguei uma receita dele, pô, o cara só fez cagada. É um burro, é o isso, é o aquilo. Não pode fazer isso. É antiético, você não pode fazer isso. Tá bom? E nem falar isso com o tutor. Caramba, ele fez isso com o seu cachorro? Não, isso aqui tá errado. Não pode fazer isso não. Cara, se cala e corrige o que tem que ser corrigido. Que eu ia falar aqui, ó. Prontuário não deve ter críticas ou ter opiniões sobre o tutor. Você não pode botar no prontuário, eu acho que esse tutor não vai fazer o que eu estou pedindo. Eu acho que esse tutor maltrata esse cachorro. Eu acho que ele bate. O cachorro está muito magro, talvez esse tutor não dê comida adequada a esse animal. Você não pode botar isso no seu prontuário. Não pode ter críticas e nem a sua opinião dentro do prontuário. Não pode ter. E outra coisa, reserve sempre de 10 a 15 minutinhos entre as consultas para você preencher o seu formulário corretamente e corrigir alguns erros que tiver, porventura, acontecido ali. Por que eu estou pedindo isso? Por exemplo, se você acabou a consulta agora, escreveu o prontuário meia boca, sim, escreveu, mas não, daqui a pouco, depois dessas 3 consultas seguidas, eu vou lembrar. Você não vai lembrar, né? Se você tiver 10 atendimentos num dia, você vai lembrar, quando você estiver no 10º, quando você terminar o 10º, lá no final do dia, você vai lembrar do primeiro, você vai lembrar do segundo, você vai até lembrar de quem é quem. Mas não vai lembrar exatamente do caso, não vai lembrar, enfim. Então eu gosto de fazer, antes de entrar o próximo animal, uns 10, 15 minutos antes, eu realizo o meu preenchimento do meu prontuário. E uma coisa bem fundamental, gente, tá? Eu escrevi aqui, botei até em negrito, que preenchimento do prontuário faz parte da consulta. Você preencher o prontuário é a mesma coisa do que você fazer uma anamnese. É a mesma coisa que você fazer um exame físico. É a mesma coisa se você fizer uma cirurgia no animal. Ele faz parte do seu trabalho, faz parte de todo um contexto e ele é extremamente útil para você, para a classe, para todo mundo. Esse prontuário ele é muito útil. Tá? Bem preenchido. Tá bom, gente? Então, isso aqui eu falei mais que era para fazer um prontuário eletrônico. Num próximo vídeo aí eu falo do prontuário físico. Então, assim, prontuário eletrônico, do jeito que eu faço, muita gente agora está fazendo também, fazer o prontuário, né, na hora da consulta, você já está consultando, já está conversando, já está elaborando, preenchendo esse prontuário, tá bom? E ele já vai salvando, ótimo, tá? Esse é o meu recadinho de hoje, espero que vocês tenham gostado, tá? Esse é um tema muito, muito importante, tá bom, gente? Não deixa passar isso não, tá bom? Fique com Deus, daqui a pouco eu volto para um próximo vídeo.